Alimentação saudável é comer o máximo de comida de verdade que você puder. Pronto, fim do vídeo. Não. Venha comigo entender um pouco mais sobre isso de comida de verdade e entender que tem muito mais camadas nisso daí. Meu nome é Marco Túlio Rodrigues, sou nutricionista, trabalho com longevidade saudável e o assunto de hoje é este, geral, alimentação saudável. O primeiro ponto que a gente precisa entender de o que é uma alimentação saudável está baseado no nosso guia alimentar para a população brasileira, inclusive o link dele está aí na descrição, e que diz principalmente o seguinte: a gente precisa consumir o máximo da nossa alimentação de comida de verdade. Mas o que é comida de verdade? Comida de verdade é aquela que vem natural, ou minimamente processada. Então é o que a natureza já distribuiu para você ou passou por um pequeno processo na indústria, sem aditivos industriais. Então a gente precisa consumir o máximo desse tipo de alimento mais natural, como por exemplo cereais, leguminosas, verduras, frutas, carnes, ovos, leite derivados e o mínimo daqueles alimentos ultraprocessados. Então o famoso descasque mais e desembale menos. Então é comprar mais na feira do que no supermercado. Este é o ponto principal de uma alimentação mais saudável. Dá mais trabalho às vezes, né? Ter que descascar mais, então ter que consumir esses alimentos mais naturais que vão demandar aí um tempo de preparo comparado com aqueles que você já compra pronto, mas vai ser muito melhor para a sua saúde. E claro que se você programar muito bem, você consegue sim, sem gastar muito tempo, fazer essa alimentação com os alimentos mais naturais possíveis. Mas também, dentre aqueles alimentos mais processados que a gente compra no supermercado, tem alimentos bons também. Só que para isso você precisa ler muito bem a lista de ingredientes e os rótulos. Para você entender mais sobre isso, eu estou deixando aqui na descrição também um link para o meu site, onde você vai poder baixar o meu e-book gratuito sobre como ler rótulos de alimentos. E entendendo que a alimentação tem que ser o mais natural possível, a gente também precisa entender que a alimentação não é apenas aqueles nutrientes que estão ali. Tem muito mais coisa envolvida na alimentação. Alimentos, eles causam também uma relação afetiva. Existem alimentos que a gente tem uma relação muito mais íntima, muito mais do que nutriente, olhar ele ali como carboidrato, proteína, gordura. A gente tem uma relação mais afetiva com esse alimento, que vai lembrar a sua infância, ou que ele desperta sabores e sensações muito incríveis em você. E se isso é importante para você, deve ser levado em consideração também para uma alimentação saudável. É claro que tem muitas pessoas que acabam tendo uma relação afetiva que chega a ser danosa para o corpo. Então, a pessoa que não consegue largar aquele consumo daquele alimento e que precisa consumir com muita frequência, mesmo ele sendo às vezes um alimento mais ultraprocessado, que vai fazer mal para a saúde, e até mesmo aqueles pacientes que têm alergia a um alimento e não conseguem largar aquele alimento por conta dessa relação afetiva. Nesses casos, é muito importante fazer psicoterapia para que essa relação com o alimento possa mudar um pouquinho, porque está sendo prejudicial. E outro ponto que a gente precisa também diferenciar é quando você considera isso uma relação realmente afetiva com o alimento e quando isso se tornou um hábito. E aí, às vezes fica difícil de largar por conta de um hábito. Vou falar uma experiência pessoal. Eu, Marco Túlio, tenho um hábito de consumir chocolate todos os dias. Isso foi no decorrer da minha vida mesmo, e atualmente, como eu consumo chocolates muito amargos e que eles vão fazer bem para a minha saúde, eu deixo ele ali na minha dieta, naquele horário eu consumo o meu chocolate. E aí o dia que eu não consumo, eu sinto falta dele. Mas isso foi um hábito, não é uma relação afetiva. Mas você lembra daquele guarda-chuvinha de chocolate, que acho que tem tudo menos chocolate ali?
Mas quando eu como, aquilo me remete a tantas coisas da infância que aquele alimento parece ser muito saboroso, muito mais do que ele realmente é. Então isso é uma relação afetiva. Então se eu vejo aquele alimento, parece que meus olhos brilham e eu consigo às vezes dizer não para ele, mas eu vou querer fazer aquele consumo eventualmente. Mas já o chocolate que eu como todos os dias, isso é um hábito, mesmo eu tendo dificuldade de não consumi-los. E um outro ponto que a gente precisa considerar em uma alimentação saudável é que comer é um ato social. Então, em cada evento que você for, em cada reunião de amigos, de negócios, vai ter comida envolvida. E isso precisa ser levado em consideração. Porque isso acontece desde o início da humanidade, então não é para mudar agora. É você que precisa se adaptar a isso e também entender que eventualmente isso vai acontecer e não precisa ficar totalmente preso àquilo da sua dieta quando for ter eventos sociais. A máxima que eu gosto de passar quando falamos de alimentação saudável é o equilíbrio. Então você está consumindo aí de 80% a 90% da sua alimentação com o melhor que você consegue, com alimentos estilo comida de verdade, sem serem ultraprocessados, ótimo. Os outros 10%, 20%, você consome aí algo que seja mais gorduroso, que tenha mais açúcar, que você tenha essa relação afetiva, o dos eventos sociais. Então, essas refeições livres, afetivas, você pode sim considerar como parte da sua rotina, como parte da sua dieta. E isso não vai te deixar menos saudável, porque alimentações em que você tem, ao comer, algo que te gera culpa, algo que te gere algum tipo de neura, isso é péssimo para a sua saúde. Então, tenha uma alimentação equilibrada, levando em conta os aspectos sociais e emocionais que temos com relação à comida. E se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal se não é inscrito e nos vemos em um próximo vídeo. Beijos do Nutri!